Aqui no Morning Show, na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV, e eu falei hoje no início do programa que o negócio aqui ia ser quente, vai continuar sendo ainda hoje, porque tem muita coisa pra gente falar. É o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que será assinado nesta quarta-feira o novo protocolo para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Os medicamentos, como o presidente queria, poderão ser prescritos a pacientes em estágio inicial da Covid-19. Muito bem, vamos começar então a girar o debate. Sempre democrático, ótimo. Engraçada a piada do Bolsonaro mesmo, né? Realmente um momento ótimo de dar risada, de fazer piada com remédio. E eu fico pensando, eu que tenho 2 filhos pequenos aqui em casa, se um deles amanhecesse com diarreia, eu ia provavelmente ligar pro Bolsonaro para pedir uma indicação de medicamento para ele, né? O sujeito ganha uma eleição para presidente, ele acha que ele ganhou o poder de indicar remédio para as pessoas. A discussão da cloroquina é uma discussão que não tem nenhuma importância, é uma discussão dos médicos. Os médicos têm vários protocolos de tratamento, eles estão experimentando vários remédios, nenhum está funcionando muito bem. A cloroquina aparentemente tem eficácia muito baixa e tem muito risco. A gente já está percebendo que tem um risco aumentado de infarto, de doença cardíaca. A recomendação do protocolo nos Estados Unidos é que sempre que uma pessoa for tomar a cloroquina, que antes ela faça um eletrocardiograma e que ela acompanhe a cada 2 dias. Que ninguém tome cloroquina em casa. E este protocolo exige uma prescrição médica. Quer dizer que eu não tomo de jeito nenhum cloroquina? Claro que não. Se eu for me tratar com um médico, eu vou querer saber a opinião médica baseada em ciência dele. Eu não vou querer que ele me indique o remédio que o presidente mandou ele indicar. Se o médico falar assim, eu vou te indicar esse medicamento porque o presidente falou que é bom, eu vou trocar de médico. Se o médico falar assim, eu vou te indicar esse medicamento porque o presidente falou que é bom, eu vou trocar de médico. Não, assim como eu já troquei de médico antes. Me permita só fazer uma observação na sua fala. Entendo o que você está dizendo em relação aos estudos científicos e estou 100% de acordo, embora haja uma certa divisão, né, na área médica. Nós temos infectologistas, epidemiologistas que falam também que o uso da cloroquina ele é positivo sim. Mas enfim, não vamos nem entrar nessa questão. Só um minuto, só pra eu concluir, Denis. Desculpa, eu ouvi você, só pra eu concluir. É que você não me deixa falar, eu deixei você falar só um minuto. Eu prometo pra você que você vai voltar a falar. Mas agora vamos aos fatos. Vamos parar de tentar jogar narrativas políticas nesse assunto. Vamos parar de tentar jogar narrativas políticas nesse assunto. O fato é o seguinte, o que foi feito? Vamos olhar com base na realidade. O que foi feito é o Ministério da Saúde assegurar um protocolo que permite, sim, a área médica a utilizar este medicamento. É o Ministério da Saúde assegurar um protocolo que permite em casos iniciais e não apenas nos mais graves. Foi isso que foi colocado. E este protocolo exige uma prescrição médica. Então nós não estamos aqui falando de jogar cloroquina na cabeça das pessoas para todo mundo sair tomando sem nenhum tipo de prescrição. Então nós não estamos aqui falando de jogar cloroquina na cabeça das pessoas para todo mundo sair tomando sem nenhum tipo de prescrição médica. Então esse é o ponto. Aí, Denis, eu queria fazer uma abordagem no sentido, eu queria concordar e eu queria discordar de você. Eu queria concordar com você que ainda não temos a totalidade dos estudos que nos asseguram que isso não há nenhum efeito colateral. Estou de acordo em relação a isso. Agora, eu discordo com você num único ponto. Nós estamos vivendo uma guerra. Literalmente uma guerra. Todos os dias, milhares de pessoas estão morrendo. E na minha avaliação, Denis, numa guerra, não dá, talvez, para a gente ter tantos protocolos assim, se há grandes evidências, inclusive uma discussão, um debate na área médica brasileira de que isso sim é consistente. Eu acho que nós, como brasileiros, numa guerra, temos que correr risco. Não falo isso com prazer, não com alegria. Eu acho sim que nós temos que correr risco. Agora, o que não dá é para milhares de pessoas morrerem todo santo dia, a gente cruzar os braços e dizer, a cloroquina aí não funciona, isso aí não funciona, isso aí não funciona, isso aí não funciona, e não gerar nenhuma solução, Denis. Agora, o que não dá é para milhares de pessoas morrerem todo santo dia, a gente cruzar os braços e dizer, a cloroquina aí não funciona, isso aí não funciona, isso aí não funciona, isso aí não funciona, e não gerar nenhuma solução, Denis. Entende o que eu estou dizendo? O que você acha? Vamos aos fatos, então.
Vamos aos fatos, então, porque não foi só isso que aconteceu, que você descreveu. Aconteceu algumas coisas antes. Primeiro, o presidente da República demitiu o ministro da Saúde que estava se atendo aos protocolos indicados pelas entidades internacionais. Ele procurou um pau-mandado, alguém que fizesse tudo que ele mandasse. Achou aquele Taik, virou ministro da Saúde. O Bolsonaro mandou esse ministro da Saúde liberar e começar a recomendar a cloroquina. O Taik, que era sim um pau-mandato, que fazia tudo aquilo que o presidente dizia, ele falou, não, peraí, isso eu não faço, isso eu não posso fazer, eu fiz um juramento quando eu me formei em medicina. Foi demitido. A gente tá sem ministro da Saúde agora, no meio da maior crise de saúde pública da história desse país, porque você não consegue encontrar nenhum cientista sério que concorde em fazer as coisas que o Bolsonaro está mandando. A autoridade máxima de saúde hoje no Brasil é o presidente da República. Então, isso que aconteceu, e você descreveu certo, mas assim, não foi uma autoridade médica que decidiu isso. Foi uma autoridade política, para fazer política. O Ministério da Saúde é uma autoridade médica, Denis. O Ministério da Saúde é uma autoridade médica, gente. Senão, o que você está falando é o seguinte, eu gosto do Mandetta, eu vou seguir o que o Mandetta está falando. Ah, eu não gosto do fulano que substituiu o Mandetta, eu não vou seguir. Isso aí. Não, o Ministério da Saúde é um só. É seguir a literatura. É seguir a literatura médica. Eu sei que vocês não leem a literatura médica. Eu leio, porque eu sou um jornalista de ciência. Tem estudos feitos com centenas de pacientes que mostram que a eficácia da cloroquina não é maior que o placebo e que o risco é grande. Isso quer dizer que é um remédio inútil? Não. Eu concordo com tudo que você disse. Num momento de guerra, a gente tem que experimentar de tudo, inclusive remédios que ainda não estão aprovados. Denis, eu admiro o seu estudo em perceber exatamente papers médicos. Eu só, infelizmente, acho que talvez a ciência saia desacreditada, injustamente desacreditada nesse momento, porque o paper científico, o artigo científico que preconizou esse isolacionismo incondicional, que está revelando exatamente que muito mais pessoas vão morrer de fome e de miséria do que do próprio Covid-19 em regiões distintas do planeta, em alguns o vírus sequer chegou, foi exatamente um braço, uma hipótese científica refutada. Não existe uma verdade científica sobre o combate do Covid-19 de maneira total ainda. Em relação ao Bolsonaro escolher ou não o ministro da Saúde mais que se coadune mais à sua percepção, é prerrogativa do presidente. Em relação ao Bolsonaro escolher ou não o ministro da Saúde mais que se coadune mais à sua percepção, é prerrogativa do presidente. Mais uma vez. Agora, em relação à pauta específica, eu gostaria de dizer uma coisa de maneira muito rápida. A piada do presidente, sobretudo em face dos últimos acontecimentos, das mortes, é realmente vulgar, mas eu concordo com o Milor Fernandes. Não quero viver num mundo em que não possa ser feita uma piada vulgar. Mas eu queria fazer uma breve comparação entre a piada vulgar do presidente, que é vista como quase genocida por todo mundo, mas é uma piada que, primeiro, traduz uma guerra cultural que infelizmente acontece no Brasil de politizarem, não só o Bolsonaro, que eu acho que de maneira equivocadamente também, politizou um remédio, a oposição. E não só a oposição, pessoas da mídia, jornalistas como você, políticos, politizaram esse remédio, não dando, como se fosse, como você bem disse, autoridades médicas que não são, fazendo uma demonização dessa cloroquina, do remédio, que é uma possibilidade, uma das várias possibilidades de melhoria, ainda que não seja a salvaguarda do combate ao Covid-19. Mas a piada do Bolsonaro pressupõe, além dessa tradução dessa guerra cultural e política estúpida que politiza um medicamento, ela pressupõe a liberdade, ou seja, se quiser tomar cloroquina, você toma. Se não quiser, você não toma. É uma possibilidade de escolha sua com a devida prescrição do médico. Agora, olha a diferença da piada vulgar que pressupõe liberdade do Bolsonaro e a piada vulgar do Lula, que examina uma desgraça como benéfica para um autoritarismo estatal. Um faz uma piada vulgar que pressupõe liberdade de escolha, o outro faz uma piada vulgar que pressupõe autoridade máxima e ditatorial em nome de uma desgraça.